Como anda a sua memória? Você fica preocupado quando esquece uma coisa ou outra? Porque à medida em que envelhecemos, temos medo de perder a memória. Como funciona esse complexo sistema? O que determina o que lembramos e o que esquecemos? Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Opinião. Minha memória tá bem. Razoável. Média 7, pode ser, 7,5. Esqueci o que eu tinha que falar. É um HD de memória. Então, assim, muita informação acaba travando a memória. Faço muitas palavras cruzadas, leio muito. Aqueles jogos de caça-palavras, cruzilhada, tá entendendo? Sempre tá exercitando a mente. Tudo fica no celular, né? Eu acho que afeta sim. A gente acaba ficando cada vez mais sem foco, sem conseguir lembrar das coisas. Para falar sobre a nossa memória, recebemos o neurologista Adalberto Studart Neto, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e a neuropsicóloga Valéria Serral. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado. Esse assunto memória sempre mexe muito com a gente, nos preocupa, né? Por quê, doutor Adalberto? Olha, a memória tem, vamos dizer assim, sido uma queixa frequente no consultório dos médicos, em especial do neurologista, né? Tanto no jovem quanto no adulto e no idoso, né? O idoso chama mais atenção por conta do envelhecimento da população, né? Então, cada vez mais as pessoas estão envelhecendo de forma saudável e consigo traz a queixa de memória, né? Que pode ser algo natural do envelhecimento, mas também pode ser o primeiro sinal de alguma doença degenerativa, né? Já o adulto de meia idade e, sobretudo, o jovem, né, muitas vezes traz essa queixa de memória que está muito bem atrelada à questão da atenção e das múltiplas informações que a gente hoje tem no dia a dia, né? Então, são focos diferentes, mas, sem dúvida, em comum a todos, eles trazem essa dificuldade, essa queixa que a memória, às vezes, atrapalha o dia a dia. Valéria. Na realidade, a gente ouve muito das pessoas, dos pacientes, essa preocupação até pelo histórico de família. As pessoas estão envelhecendo mais e, por conta desse envelhecimento, muitas doenças estão aparecendo. E a informação vem muito em relação a isso. Eu ouço muito, eu vim fazer uma avaliação neuropsicológica, porque eu fui no médico, porque a primeira vez eu comecei a ter algumas dúvidas em relação, meu pai, minha mãe ou alguém da família teve, e aí começa-se a busca. Muitas pessoas, lógico, que quando o médico solicita avaliação, porque ele já suspeita, ele quer ter um panorama muito mais delicado em relação a qual é o tipo de dificuldade, qual é a extensão da dificuldade, aonde está localizada essa dificuldade que a avaliação permite. Mas muitos casos vêm por conta desse monte de informação que a mídia traz, esse medo de que eu posso envelhecer com algum problema, então quanto antes eu fizer alguma coisa, melhor vai ser para mim, né? Agora, essa questão, né, o doutor Adalberto colocou aí do envelhecimento, que é jamais esperado, mas as pessoas jovens também. E muitas vezes, mas eu acabei de colocar alguma coisa, onde é que está meu óculos, onde é que está? Já por que isso acontece? Com frequência, muitas vezes, não é? Então, o primeiro passo para você conseguir memorizar algo é você estar atento, né? Aquela informação que você precisa. Então, o jovem, muitas vezes, o problema não é reter a informação, mas é prestar atenção. Então, quando você faz múltiplas tarefas ao mesmo tempo, então, por exemplo, esquecer um objeto, você esqueceu o objeto porque você não estava atento onde deixou o objeto. Então, você estava atento a uma outra coisa, preocupado com alguma outra coisa, e aí não prestou atenção. Por isso que você não lembra. Então, quer dizer, não prestei atenção no que eu estava fazendo. Então, por exemplo, nossa, onde é que eu coloquei... Eu esqueci onde eu coloquei a minha chave, porque eu larguei em algum lugar e não me dei conta, estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, estava pensando em uma outra coisa, e muitas vezes até não é tão correto dizer eu esqueci, porque nem sequer essa memória foi formada, podemos colocar dessa forma? Você largou ali e nem teve nem tempo prestou atenção, exatamente. Esse é um dos motivos que a gente faz a avaliação, porque comumente eu falo, eu estou com a memória ruim, e na realidade quando a gente vai avaliar, nem sempre é a memória. E se não é a memória, os médicos vão para condutas, às vezes, completamente diferentes. Mas no dito popular, eu esqueci minha chave, pronto, eu estou com a memória falhando. E às vezes, quando você vai ver, é um processo atencional, às vezes é porque tem uma questão de função executiva, de um planejamento, de uma estratégia que eu não estou sendo adequada para fazer. Então, a gente sempre fala, com qualquer idade, coloca sempre no mesmo lugar. Chegou em casa, coloca no mesmo lugar, porque isso vai fazer você evitar um estresse
na busca das coisas, né? E não tem como falar do lembrar sem falar do esquecer. Conversamos com a filósofa e professora livre docente da Unicamp, Jean-Marie Gagneban. Ela é autora do livro Lembrar, Escrever, Esquecer. O esquecimento não é somente negativo. Também deixa um pouco a cabeça mais clara para pensar e criar, que tem também 2 tipos de esquecimento. O esquecimento natural, que eu não vou, por exemplo, eu não sou incapaz, por exemplo, de lembrar sempre de tudo que eu comi na semana passada, o que não me interessa muito, talvez. Mas também o esquecimento que é, digamos assim, uma tentativa de você se desfazer de algo de que você não gostaria de se lembrar. Posso citar vários esquecimentos impostos no Brasil. O primeiro sendo o genocídio dos índios, que continua. Você vê, a gente, em vez de lembrar dele e tentar corrigir, continuamos matando. Também tem, sobretudo, muito forte, o esquecimento da escravatura e da escravidão. Tem o esquecimento de todos os mortos, torturados e desaparecidos da ditadura. O Brasil pode ser, talvez, o país do futuro, mas só quando não se esquecer mais do seu passado, eu diria. Sem dúvida, um país não deve esquecer do seu passado, não é? E a professora cita algo interessante, que é o esquecimento quando ele é positivo. A memória, ela está muito ligada com um sistema do cérebro chamado sistema límbico, que é o sistema que regula nossas emoções. Então, aquilo que lhe dá prazer é mais fácil você lembrar. Aquilo que foi ruim para você emocionalmente, aquilo você tende a esconder. Então, de fato... É uma proteção? Sim, é uma proteção. Quer dizer, a memória, ela é regulada também em parte pelo conteúdo emocional, né? Então, de fato, você esquecer de algo que emocionalmente lhe abalou, emocionalmente lhe trouxe algo que não foi prazeroso, né? Isso é um mecanismo de defesa psíquica, né? E que tem uma base neurobiológica, né? Que é essa ligação intrínseca da memória com as emoções, né? E, além disso, a memória nossa, né? Ela tem que ter uma função de, vamos dizer assim, utilidade no dia a dia, né? Então, como a doutora falou, então, as funções executivas, né, que é a capacidade de nós resolvermos o nosso dia a dia, então, isso precisa de uma memória que nos faça resolver os problemas do cotidiano. Então, aquelas informações que são pouco úteis, elas não são guardadas de uma forma tão enraizada no nosso cérebro. Então, sim, realmente, você limitar o estoque de memórias para aquilo que é prazeroso e para aquilo que é útil no dia a dia faz sentido do ponto de vista do esquecimento benigno, né? Do esquecimento que é útil para o... Como assim, fazendo a comparação, que tivesse um HD também no cérebro, que é preciso dar uma limpada de vez em quando também, para não ficar esse excesso de informação? Na realidade, a gente tem uma memória que ela acaba sendo limitada, que é limitada em 100 anos, alguma coisa muito extensa, mas a gente tem uma limitação. E o próprio cérebro faz essa seleção para aquilo que é mais importante por conta desse impacto. As coisas boas, lógico, é mais fácil de você armazenar. Porém, aí um pouco da psicologia, você também nas coisas negativas, você acaba também tendo um armazenamento, só que com uma proteção você deixa numa caixinha lá escondidinha. É por isso que muitas vezes você passando por estresse, além de ter uma alteração biológica, né, por alterações das mais diversas, você acaba deixando aquilo lá, em algum momento ele volta. E aí são as questões mal resolvidas, aí vem algumas patologias, tipo pânico, um estresse pós-traumático. Então, a gente também sabe que a gente não pode negligenciar totalmente essas questões, mas o cérebro, sim, ele se protege, e aí é mais fácil você armazenar e relembrar de coisas prazerosas do que as negativas, mas as negativas acabam também ativando o sistema límbico de alguma forma, mas fica ali reservado para você. Né? No sentido das prazerosas, como o doutor Adalberto colocou, que é muito ligada à emoção, que tem também, né, aquela memória que tem a ver com o paladar ou tem a ver com o olfato, é por aí, não é, doutor? Que do ponto de vista anatômico, a área do cérebro que é responsável pela olfação, pelo olfato, é próxima à área do cérebro da memória. Então, isso mostra como, por exemplo, o olfato, ele traz memórias. Então, você sente você está passando e sente aquele cheiro de comida que lembra, por exemplo, a comida da sua mãe. Entendeu? Isso tem uma plausibilidade até biológica, né?
E o contrário, né? Às vezes você sente um cheiro que, nossa, eu me lembrei de uma pessoa desagradável, uma situação desagradável, né? E isso envolve também o paladar, sensações visuais, auditivas. São tantas coisas interessantes, né, nesse assunto da memória. Uma outra questão, assim, por que às vezes também a gente tem uma memória e conta um fato, mas não exatamente da forma que aconteceu? Bom, aí das mais diversas, porque quando a gente vê alguma coisa, o cérebro, ele capta as informações das mais diversas em milésimos de frações de segundos. Se você não está prestando atenção, algum registro veio para o seu cérebro. E aí você faz associações com coisas que você já vivenciou na sua vida e você faz uma ligação com acredito, acho, isso inconscientemente, que faz sentido com aquilo. Isso é interessante porque às vezes numa avaliação a gente identifica a gente chama de confabulações, porque o cérebro percebe que está faltando um pedacinho da informação, a pessoa não tem consciência disso, mas ela tenta preencher essa informação com alguma coisa que para ela faça sentido, mas genuinamente ela acredita naquilo. E aí a gente já começa a perceber que o cérebro está tentando, com algumas falhas, fazer algumas adaptações para lidar com aquelas situações, né? E o que explica, doutor, o fato de algumas pessoas terem uma memória de fato que é invejável, não é? É para datas, para acontecimentos. Então, de fato, existe uma diferença, vamos dizer assim, biológica, né, da memória de algumas pessoas, né? Eu estudei um grupo de idosos, né, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que são idosos acima de 80 anos que têm uma memória prodigiosa, né? Idosos que conseguem reter informações como pessoas de 50 anos, né? A gente sabe que com o envelhecimento a memória, né, a capacidade de guardar novas informações vai declinando, mas esse grupo de idosos é um grupo de idosos que conseguia ter uma capacidade muito superior. Do ponto de vista da história de vida deles, eles nunca se destacaram no sentido que sentiam que a memória era melhor que a dos outros. Mas o que eles notaram é que conforme eles foram envelhecendo, eles mantiveram a memória excepcional e conseguiam manter a capacidade de trabalho. Então, nesse meu estudo, tínhamos pessoas de 80, quase 90 anos, trabalhando como psicólogos, trabalhando como engenheiros, trabalhando como... tem uma senhora que, depois que ficou viúva, foi fazer teatro amador, né? E hoje ela, com quase 90 anos, é a protagonista do teatro amador lá que ela faz. Então, essas pessoas se mantêm ativas. Conseguiram manter, a partir dos 80 anos, uma atividade de vida igual como eles tinham quando mais jovens. Na realidade, a gente vê na clínica algumas patologias, né? Você pega, às vezes, um autista, você pega outras questões patológicas, que o cérebro está muito bem desenvolvido em algumas áreas cerebrais, por uma questão metabólica, genética, e outras não tanto. Então, às vezes, você pega umas pessoas que, mesmo ele tendo uma patologia, ele é muito bom em memória, em guardar números, ou ele é muito bom em guardar localização, endereços, mapas, mas veja, isso é fora da média e ele é muito bom nisso. Nas outras questões, muitas vezes, ele não tem essa mesma capacidade, essa mesma facilidade. Ou tem aqueles que têm uma genética X, né, que está sendo estudado, que permite que ele seja acima da média. Mas eu digo para você que essas pessoas que estão acima da média, seja por uma patologia, ou por bem ou por mal, elas saem da média e elas sofrem do mesmo jeito. Porque né? são exceções. São as exceções, Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre o funcionamento da nossa memória com o neurologista Adalberto Studart Neto e a neuropsicóloga Valéria Serral. Uma outra questão sobre a memória é que pessoas que tiveram Covid também têm tido essa queixa, não é? Que a memória está meio ruim, está diferente. Isso tem sido bastante frequente, né, nesses 2 anos de pandemia. Nós recebemos pacientes das mais diversas faixas etárias, pessoas jovens, na faixa etária dos seus 20, 30 anos, trazendo queixa de memória pós-Covid, né? E é interessante que a maioria desses pacientes tiveram Covid leves, né? Quer dizer, assim, não foram internados, não tiveram complicações graves da Covid, né?
E isso tem sido estudado, né? A gente tem, inclusive, no Hospital das Clínicas, um grupo de estudo sobre isso, né? De pessoas que nós estamos fazendo as avaliações da memória desses indivíduos e fazendo também exames de neuroimagem para tentar entender, né, qual o mecanismo, né? Por enquanto, a gente não sabe exatamente por que a Covid leva a essa dificuldade de memória, né? A perda da memória recente. Né? Exatamente, a memória recente. Aquela memória remota, aquela memória bem consolidada, essa é preservada. A diferença é que esse paciente não consegue reter novas informações como ele retinha antes. Estudos pós-mortem, né, daqueles que tiveram Covid grave, que vieram a falecer, que foram estudados os seus cérebros, sabe que o Covid tem sim uma atuação no cérebro, né? Mas como é que o Covid, vamos dizer assim, leve, que o paciente não traz uma gravidade maior da doença, esse Covid atua no cérebro, isso ainda não é desconhecido. Ainda é cedo, né, para ter essas respostas. Sim. Fato é que no consultório a gente vê muitas queixas, jovens inclusive, e essa ideia de falar, eu já tive Covid e eu estou livre dessa, é um pouco relativo, porque a gente vê que tem sim, para algumas pessoas, algumas sequelas, a gente não sabe ainda. A gente nunca sabe como o organismo vai reagir. Não sabe, essa é a verdade. O que dá para perceber no consultório é que as pessoas que vão fazer avaliação neuropsicológica são estímulos que você acaba fazendo para o cérebro, são alguns desafios, quando você aplica tarefas, né? Para você entender como que ela está reagindo em relação àquele funcionamento. E a gente vê que a pessoa, quando começa num primeiro encontro ao último, que geralmente são 4, 5, 6 encontros, que ela acaba sendo estimulada, ela tem uma melhora. Então dá para perceber que a pessoa que também é estimulada com treinos cognitivos, dessa variação de treinos que envolve memórias, desafios do funcionamento para resolver problemas e tudo mais, ela já tem uma melhora. Então, a minha percepção, apesar de não ter os estudos ainda comprovados, é de quando ela faz esse estímulo para o cérebro, ela acaba ajudando a melhorar, ou pelo menos ela tende a melhorar mais rapidamente. Uma boa notícia nesse sentido. Né? Sim. No bloco anterior, vocês estão comentando que faz parte do processo de envelhecimento, essa perda da memória, essa mudança, mas quando não? Quando é motivo de preocupação e não se trata assim de algo natural? Doutor? Então, é uma coisa que eu sempre deixo claro para pacientes e familiares, que quando uma pessoa, a partir dos 60 anos, queixa-se que a memória não está indo bem, ou algum familiar nota que o seu paciente, né, que seu cônjuge ou seu pai está falhando a memória, isso é sinal que deve sim procurar uma avaliação médica, né? Porque, de fato, a memória ela declina, a memória recente, com o envelhecimento, mas existe um parâmetro normal, né? E quando é que começa a notar que isso pode estar além do normal? Ou seja, quando é que esse declínio de memória pode ser um indício de uma doença? Quando essa dificuldade de memória começa a atrapalhar as atividades do dia a dia. Quando o desempenho funcional começa a deteriorar. Então, ele conseguia fazer a transação bancária, pagar as contas, hoje já começa a esquecer, pagar contas, as contas estão vindo atrasadas. Ou, por exemplo, fazer as refeições, mas aí esquece a comida no fogo e queima, não fazia isso antes, ou esquece de colocar algum tempero, né? Ou, por exemplo, a pessoa começa a ter dificuldade de reter as informações novas de uma forma bastante frequente. Então, por exemplo, a minha mãe ou meu pai perguntam uma coisa, eu respondo, horas depois pergunta a mesma coisa como se eu não tivesse falado, ou conversa várias vezes o mesmo assunto como se nunca tivesse conversado. Então, quando isso começa a ser notado pela família ou pelo próprio paciente, o paciente nota que está declinando, isso é sinal que deve sim buscar ajuda médica. Algum outro ponto? Na realidade, eu vejo muito alguns pacientes que não aceitam, porque eles acham que eles estão envelhecendo e que faz parte. E os próprios familiares, às vezes, também. Exatamente. Sabe aquela sensação de que eu estou engordando e você não percebe porque você está tão acostumado com a pessoa que quando você fala, nossa, como você engordou, e a família fala, nossa, eu não tinha percebido. É mais ou menos isso. Quando eu vejo no consultório, e aí eu vejo muitos familiares se sentindo culpados por essa questão de que eu podia ter percebido antes, porque é difícil mesmo. A gente não sabe quanto que é do envelhecimento, quanto que é alguma coisa que está fugindo da normalidade, e quando vai procurar ajuda, já está num estágio, às vezes até um pouco mais do que poderia estar, né, por conta disso. Aí eu achei que era do envelhecimento.
Eu tenho percebido no consultório muitos idosos caindo em golpe. A pandemia fez a habilidade dos golpistas terem muito refinado, sabe? Então eu tenho percebido que muitos têm vindo buscar ajuda porque caiu em algum golpe. Então isso acaba sendo, não era para se esperar daquela pessoa ter caído naquele tipo de golpe. Então isso infelizmente tem acontecido com uma certa frequência. Sim. Agora uma outra questão é o papel da tecnologia, né? A relação dela com a nossa memória, porque se por um lado ela nos ajuda, ela é a nossa agenda, ela é o nosso mapa. Por outro lado, não decoramos mais os caminhos, não decoramos mais os números de telefone. Tem alguma relação também, doutor? Acho que, sem dúvida, a tecnologia ela é uma faca de dois gumes, né? Então, no que ela nos dá bastante auxílios no dia a dia, né? Ela traz muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, é aquela informação que você está vendo pelo celular, informação pelo computador, informação ao vivo com as pessoas. Então, existe uma certa limitação da capacidade do cérebro receber tantas informações ao mesmo tempo, né? E o que vai acontecer é que você acaba perdendo parte disso, né? E quando não acionamos, né, por exemplo, porque antes você tinha que decorar um caminho e decorar um número, e hoje você está ali no automático porque vai contar com aquilo ali. O não acionar também é ruim? Sem dúvida. Enferruja? Não sei se eu estou falando aqui uma bobagem. Sem dúvida. Por exemplo, a questão dos caminhos, né? As pessoas memorizavam os caminhos. Hoje você tem a ajuda do GPS, né? E você precisa estimular o cérebro para reter essa informação. Se você tem um auxílio, um dispositivo que vai fazer esse papel, é natural que você não guarde a informação, que você não estimule o cérebro a criar novas conexões para formar essa nova memória, né? Por exemplo, você tem pessoas que, por exemplo, não memorizam mais os telefones, né? Os números, né? Porque antigamente você era obrigado a guardar aquele telefone. Então você várias vezes repetia o número até que aquele número se enraizava no cérebro por meio de conexões cerebrais. Hoje não, hoje você está lá no dispositivo. Então o que vai acontecer é que você não precisa mais ficar estimulando o cérebro. Você vai lá e olha a informação, né? Então, sim, a tecnologia ela ajuda as pessoas a uma variedade de informações, ao acesso de informações, ao cotidiano de, vamos dizer assim, resolver os problemas, mas ela também atrapalha nessa memorização, entendeu? E tanto desde o foco de atenção, que é múltiplos focos atencionais que você não presta atenção, quanto essa incapacidade de você guardar a informação, porque simplesmente ela está ali, é fácil acesso. E deixar de ativar, não é? Exato. Nós estamos chegando ao fim. Valéria, eu queria mais alguma dica nesse sentido da prevenção e de ajudar a treinar a nossa memória. O que as pessoas, o que está nas nossas mãos? Na realidade, eu vejo que comumente as pessoas acham que estão treinando a memória fazendo palavras cruzadas. Vários estudos mostram que sim, é um bom instrumento, mas que quanto mais variedade de estímulos cerebrais você tiver, mais você cria conexões importantes para o seu cérebro. Então, a leitura é fundamental. Ler alguma coisa e contar para o outro, você ativa várias áreas cerebrais. Então, quanto mais desafios você der para o seu cérebro, mais conexão em áreas diferentes, e aí a gente não sabe quais são as áreas que a gente tem danos, né? Mas você vai ter uma rede aumentada de sinapses, mais capacidade você vai ter de evitar. E me chamou a atenção que você colocou aí ler, mas contar para o outro, que a gente ouve também o papel da interação, não é? Exatamente. Da socialização para essa e quando memória você também é conta importante. alguma coisa, Andresa, você sabe que você está ativando outras áreas, porque você tem todo um planejamento, uma organização para passar para o outro, para que ele entenda. Então, na realidade, é um papel fundamental. Tanto que a gente brinca falando que quando a gente realmente aprende, é quando a gente vai ensinar ao outro. Porque você realmente ativa todas as conexões, ou uma grande capacidade aumentada aí de conexões que você ativa. Que outra dica nesse sentido, doutor? Acho que, sem dúvida, manter-se ativo mentalmente, isso é fundamental, mas também atividade física. A atividade física tem sido mostrada em vários estudos
que ela tem um papel protetor contra a demência, né? Não quer dizer que necessariamente a pessoa não vá ter demência porque fez atividade física, né? Mas a demência, ela tem um fator genético, mas ela tem um fator ambiental. Ou seja, você tem fatores de riscos ao longo da sua vida que te expõem ao maior risco de você evoluir para uma demência como Alzheimer. Então, a atividade física, ela protege contra esses fatores. Então, além de se manter intelectualmente ativo, manter-se ativo fisicamente. Isso é saudável também para o cérebro. E dormir bem também, né? A gente sempre... Sim, né? A gente sabe que, por exemplo, a apneia do sono é um fator de risco bastante importante para queixas de memória, né? Durante o sono, a baixa oxigenação do cérebro, né, aumenta o risco não só de distúrbio de memória, como de AVC, como doenças cardíacas, né? E a insônia, enfim, você tem que ter um sono, vamos dizer, saudável também para a sua memória. Muito bom. Obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi ótima e tá. Até a próxima. É uma Obrigado. próxima oportunidade. Minha opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.